O filme do Homem de Ferro, lançado em 2008, hoje em dia é tratado como aquele filme divisor de águas. Ele iniciou o ambicioso projeto do MCU nos cinemas e que colocou os futuros filmes da Marvel Studios no topo das bilheterias. Mas, na época, esse filme era tido como uma grande aposta e que muitos achavam que talvez não daria certo. É isso mesmo, pessoal. Chegou a hora da gente fazer a retrospectiva dos filmes da Marvel Studios. E para isso a gente tem que começar com quem começou tudo, né? O Homem de Ferro lá de 2008. O dito filme, né, que revolucionou filmes de super-heróis. Exato, talvez aí um dos melhores filmes de origem do Marvel Studios e também talvez englobando tudo. Mas é aquela coisa, Gabriel, ouvindo hoje em dia, será que esse filme ele se manteve aqui depois que a gente assistiu? Afinal de contas, é um filme superestimado ou subestimado. As pessoas não valorizam tanto quanto ele poderia, né, realmente ser. Então por isso que vai ter que ter esse vídeo, né? Pra realmente dar esse ponto final, né, Gabriel? Que é o que conta aqui a opinião desse vídeo aqui. E vamos ter que manter aquela imparcialidade, né? Afinal, esse é o vídeo mais imparcial do YouTube. Sempre, né? Nossas análises sempre são, né? Então hoje o assunto é Homem de Ferro. Vamos fazer essa análise depois da abertura. E galera, só antes da gente começar o assunto principal aqui desse vídeo, né, a análise aí do Homem de Ferro, deixe seu bate-like, deixe seu bate-comentário. Não, Marcelo, não é bate-like. Ah, tem que é o... esse barulhinho é bom. Comentário. Esse barulhinho é bom mesmo, cara. Então, deixa o que o Gabriel acabou de fazer aqui nos comentários, exatamente. O que você lembra aí do filme do Homem de Ferro, a sua nota, se você gostou muito quando assistiu pela primeira vez, deixa aqui nos comentários. E beleza, Marcela. Agora começando a falar um pouco sobre o filme, olha, pra Marvel conseguir tirar esse filme do papel, foi um trabalho difícil, hein? Primeiro que os direitos para adaptar o Homem de Ferro não estavam mais com a Marvel. E por isso, vários projetos de adaptação do personagem foram passados por estúdios como Universal, Fox e New Line. Era aquela coisa, né, Gabriel? Cada estúdio estava tentando fazer um projeto seu do Homem de Ferro funcionar, mas sempre acabava dando uma dificuldade e ele não saía do papel. Até que esse tempo, então, de licença do Homem de Ferro para esses outros estúdios foi acabando, até que chegou em 2005 e a Marvel reaviu, então, os direitos para poder fazer um filme do Homem de Ferro. A Marvel colocou o projeto em produção e ela mesma financiaria o filme, com a distribuição da Paramount. O Jon Favreau assinou o contrato como diretor em 2006. Ele era um diretor com poucos projetos, mas conhecia bem o universo Marvel. Contudo, a grande oposição do estúdio veio quando o Favreau quis escalar um certo Robert Downey Jr. como protagonista Tony Stark. O que pra hoje parece um pouco absurdo, né? É, realmente. Mas era porque na época o Robert Downey Jr. não tava no auge da carreira dele, né? Ele tinha toda a polêmica em volta dele. Ele era o astro problemático, né? O astro problemático. Tinha sido preso algumas vezes, então era uma coisa meio arriscada, né? Pra Marvel, no seu primeiro projeto, colocar um astro assim. Mas o Favreau bateu o pé nessa escolha porque ele tinha ficado impressionado com a audição do Downey Jr. Ele ainda relata que o ator e o Tony Stark parecem ter certas coincidências em suas jornadas, nos bons e nos maus momentos. E por isso o diretor acreditou que o Downey se conectaria e muito com esse personagem. Então, assim, ó, tem que dar esse crédito realmente pro Jon Favreau, que realmente bancou lá o Downey Jr., porque realmente a audição dele deve ter sido muito boa, né? Então, o cara merece o crédito, né? E quer queira ou não, é tipo o maior casting da história de filmes super-heróis, talvez, né? Talvez, tá entre os maiores, com certeza. Então o cara teve que bater o pé e ele se provou que tava certo. Exatamente. Eu sou o Homem de Ferro. Então o filme acabou então realmente saindo do papel, foi gravado e agora a gente então começa a analisar aí as cenas do filme. O filme já nos primeiros minutos apresenta tudo o que precisamos saber sobre quem é Tony Stark. Ele tá nesse comboio militar no Afeganistão e toda a troca de diálogos dele com os militares é muito boa. O Downey é realmente carisma puro. A de março não deu porque não tive tempo, mas a capa de dezembro foi com gêmeos. O clima é todo descontraído, mas muda completamente quando esse comboio é atacado e o Stark é gravemente ferido. Ele então vai ser mantido em cativeiro em uma caverna pela Organização dos 10 Anéis. Homem de Ferro. Esses são os primeiros 4 minutos. Sim. E eu já gosto como que eles introduzem o Tony Stark aqui, né? Pô, é muito legal. Começa o AC/DC ali tocando, que vai virar a marca registrada ali, que depois, infelizmente, vai se perder o AC/DC. Mas aí, cara, tem todo o carisma ali do Downey ali brincando com a galera no comboio ali. Ele tá bebendo, né? Mostra que ele é um cara descontraído. Ele tá bebendo num comboio militar no Afeganistão. Uhum. É um personagem. Assim, ó, ele já mostra quem que é. Vai muito Tanto bom. pelas suas problemáticas, quanto Sim. pelas suas virtudes. Com certeza, com certeza. O filme corta para 36 horas antes desse acontecimento.
O Tony é apresentado como sendo o CEO da principal empresa de defesa militar dos Estados Unidos, as indústrias Stark. Ele está em Las Vegas para receber um prêmio e acompanhado pelo seu amigão, o tenente-coronel James Rhodes. E aqui o filme continua nos mostrando quem é esse Tony Stark do começo da história, porque logo de cara ele não tá nem para receber o prêmio, ele não se importa com isso, só se importa com as coisas que ele gosta. E aqui é bom mencionar, tá, Gabriel, que talvez muita gente não lembre, né, que nesse primeiro filme o Rhodes, ele tá com outro ator, né, que depois eles mudaram no segundo e em diante. Depois veio o Don Cheadle, né? Isso, mudaram ele. É meio estranho, tipo, tá acostumado com esse personagem, daí voltar pra esse filme Sim. e daí lembrar que, era outro cara. Era outro Era ator. outro cara. Sim, acontecia alguns encaixes sim da MCU, tá? Então assim, né, Gabriel, eles focam bastante nessa coisa que ele é um cara descompromissado, né, mas ao mesmo tempo, nessa apresentação do prêmio, eles mostram que tem esse peso do legado da família dele, né, das indústrias Stark, que isso também vai ser um tema ao longo do filme, né, que eles vão apresentar isso. E até porque também eles mostram com essas capas de revistas nas manchetes ali, que ele então é esse CEO de uma empresa que lucra com guerras, né, armamentos de guerra e tudo mais. Então, eles focam bastante nisso, que também é importante pro filme. Mas, inclusive, Gabriel, pra mostrar desse lado playboy, aquela coisa bilionária que tem que ter, né, aí eles mostram aquele lance do clichê dele dormindo com a repórter lá também, aí no dia seguinte, aquela coisa lá, acorda, ele não tá. Eu acho isso também meio... qualquer coisa. Meio... É que assim, ó, esse filme tem uma coisa curiosa que tudo que ele faz é pro Tony Stark. Todos os desenvolvimentos é pro Tony Stark. Todas as ascensões é pro Tony Stark. Sim, sim. O que é totalmente condizente com quem que é o Tony Stark. Ok, pode ser. E nesses 15 primeiros minutos, o filme ainda mostra dois outros grandes coadjuvantes do núcleo do Tony. O Obadiah Stane, que é o parceiro de negócios do Tony nas indústrias Stark, e assistente pessoal do Tony, a Pepper Potts, com quem ele já tem uma boa cena. Tem compromisso? Pra ser sincero, eu tenho. Não gosto quando tem compromissos. Eu posso ter no meu aniversário. E no dia seguinte, o Tony pega o seu jatinho e, junto com Rhodes, eles partem para o Afeganistão para demonstrar um novo míssil das indústrias Stark, o Jericó. E é aqui que tem aquela famosa cena do Tony Stark apresentando o míssil e abrindo os braços enquanto acontece aquela grande explosão atrás dele. Pô, essa cena é muito boa. Não, aí reassistindo, de novo, é um grande resumo, assim, da questão do ego dele, assim, que ele é um showman e tudo mais. De novo, ele acerta muito bem nessas cenas aqui pra mostrar a personalidade do Tony antes desse acidente, né? E o quão icônica que é essa cena também, né? Sim, Porque eu acho que ela mostra muito, não só do personagem, mas também da própria ideia que o filme tem, que é de criticar essa indústria armamentista que eles têm, né? Não, inclusive tem uma cena ótima do quão descuidado ele é em relação ao que ele tá tratando de armas, é que depois ele apresenta lá e sai falando, pô, um brinde à paz. Que tem tipo um negocinho pra ele pegar um drink ali, né? A paz. E o que me faz realmente comprar é que, assim, ó, ele realmente acredita que Eu ele acho tá que sim. propondo a paz. Ele Ele realmente acha que isso É. vai solucionar, né, os problemas do mundo. Sim, sim. Bom, depois dessa demonstração, é que chegamos naquele ataque que vimos no começo do filme. O Tony tá vivo porque ele foi salvo por esse cientista chamado Isen. Esse cientista fez uma espécie de cirurgia em seu corpo para salvar o coração dele, que ficou com estilhaços da granada que explodiu perto dele. O líder desse grupo aparece e oferece liberdade ao Stark. E, em troca, o Stark deve construir um míssil Jericó para eles. O Tony e o Isen concordam que, com certeza, esse grupo não cumprirá sua palavra de deixar o Stark viver. E aqui, Marcel, tem esse primeiro pulo da história, porque é quando o Stark vê pela primeira vez que as armas dele Sim. tá sendo usado pelo outro lado. Exatamente. Até tem uma fala muito boa desse líder desse grupo que quando cumprimenta o Stark fala, pô, muito bom conhecer esse grande assassino em massa, o Stark. Tá? Então, o filme ele faz as suas críticas em relação aos Estados Unidos ali, sabe? É curioso porque tem esse contraponto, né? 5 minutos atrás ele tava apresentando uma revista, ele era o herói dos Estados Sim, Unidos. exatamente. E aí pro outro lado do mundo, É um não. assassino, Você né? é um assassino em massa, Com cara. certeza. Ele disse bem-vindo, Tony Stark. Mais famoso assassino em massa da história da América. E a outra coisa que também eu curto nesse ambiente agora da caverna, onde eles estão mantidos ali como refém, é que aí o Stark tá agora nesse ambiente que é tudo, né, um negócio cru, assim, sabe? Ele não tem as ferramentas que ele vai estar habituado, entendeu? Ele tá nesse ambiente que agora é totalmente desconhecido pra ele. É raiz, se você é cientista É. de verdade, você constrói uma caverna. Exatamente. Enquanto eles fingem trabalhar no míssil Jericó, o Stark e o Isen constroem secretamente um poderoso gerador elétrico chamado Reator Arc, para alimentar, então, o eletroímã do Stark. E ao mesmo tempo que isso vai acontecendo, os dois constroem uma amizade bem legal, mesmo que eles tenham poucas cenas de interação. Impressionante.
E, pô, Marcelo, é muito bom ver esses filmes da primeira fase do MCU, porque tudo tem textura. Tá. A caverna parece caverna. Ok, isso O sim. Stark, tipo, ele tá sujo ali, sabe? Ele tá concordo. sobrevivendo. E você vê isso na maquiagem. Sim. Não é um filme feito a toque de caixa. Você percebe Sim. que teve todo um cuidado, um planejamento pra fazer essa cena. Não, e a maneira realmente agora pra gente ver esse lado criativo mesmo e genial do Stark na prática, né? Que eles estão sempre falando, porque o Stark era genial lá na hora do prêmio, né? Com 17 anos ele construiu tal coisa. Aí agora é pra mostrar que realmente o cara manja, né? Que ele tá construindo lá um reator de energia hiper poderoso numa caverna, né? E assim, ó, eu sei que é impossível fazer isso, Claro. mas o filme, ele te engana Ele pra engana. acreditar nisso. Engana. E ao mesmo tempo é legal como eles vão também construindo essa amizade dos dois ali, que eu vou comprando também. Eu acho maneiro. Com posse desse reator, o Tony tem a ideia de construir uma armadura rudimentar para ajudá-los a escapar. Os 10 Anéis ficam de olho esse tempo todo através de uma televisão para ver se os dois estão realmente trabalhando no míssil. Essa parte aí que os 10 Anéis ficam olhando um monitorzinho ali, né? Vocês estão construindo certo? Vocês estão construindo... Eu acho muito engraçado porque eles são um pouco ingênuos, né? Assim, eu entendo talvez no começo, porque realmente é difícil encontrar um cientista, talvez ali na região deles, que saiba como é que funciona uma coisa inédita, que é aquele míssil lá, né? Mas o problema é com tanto passar do tempo, entende? Que aí dá pra ver que eles realmente não estão construindo um míssil. Eu acho um pouquinho difícil de acreditar que eles não iam deixar ninguém armado dentro da cela deles, sabe? Fica aqui de boa, dorme, almoça. Quando você tiver um tempinho, você constrói o meu míssil, tá? Isso também é bem complicado de acreditar. A armadura precisa de um tempo para ser ativada, e com isso o Yinsen corre para ganhar tempo. E é agora que temos a primeira grande cena de ação do filme, que é a do Tony usando essa primeira versão do traje blindado, lutando contra soldados e tentando fugir da caverna. Marcelo, essa cena é tão legal. É tão... Eu não sei explicar, assim, ó. Ela é bem dirigida, não é que é super bem dirigida, não, mas ela é super competente. Sim. Ela é muito... passa aquele impacto da fuga. Mas, a urgência da fuga, né? E eu acho que eu tenho muita nostalgia por essa cena, sabe? Eu acho muito legal. Eu acho que, assim, até tirando a nostalgia de fato, é uma cena bem feita, porque primeiro tem a questão da armadura ali prática, muito bem feita, que é pelo Stan Winston lá, que é um cara de Hollywood que faz os trajes, assim, é sempre sensacionais, ele fez aqui pro Homem de Ferro. E aí, ao mesmo tempo, combina que é aquela coisa, tipo, a câmera às vezes pega só a escuridão, aí tem a armadura vindo e tem o brilho do reator, né? Então, tipo, pra mim ainda é uma cena bem dirigida mesmo, uma cena bem feita. Você realmente sente o impacto da armadura, cada passo da armadura. E ele erra os golpes também, Ele erra os golpes, ele tá aprendendo junto ali, né? Exato, a primeira vez que ele tá usando, né? Aí os caras estão lá metralhando, aí tem o efeito das balas ali. É uma cena muito boa mesmo. Quase no fim da caverna, o Tony encontra Yinsen mortalmente ferido, que tranquiliza o Stark e o incentiva a continuar sua fuga e não desperdiçar sua vida. Minha família está morta. Eu vou vê-la agora, Stark. O Tony, enfurecido, sai da caverna, queima o estoque de armas produzidas pela sua empresa e foge dando esse boost aéreo. Depois de escapar, o Tony cai no deserto, o que destrói o seu traje. Depois de ficar um tempo andando pelo deserto, o Stark é resgatado por um grupo de buscas do seu amigo Rhodes. E com isso, ele finalmente volta para casa. E aqui tem uma prova que esse filme não é só cena legal. Também tem roteiro. Porque eu me importo com a morte do Yinsen. Eu também me importei, cara, porque a relação deles ali na caverna, deles conversando e o Yinsen até dando uns conselhos de vida pro Stark quando ele sair dali, né? E querendo que o Stark queira sobreviver, é legal. Então, tipo, são poucos diálogos, mas são certeiros. E também eu acho simbólico ele saindo da caverna e queimando as armas dele. Já é uma coisa, já mostra que ele aprendeu alguma coisa, né? Jornada de personagem. Olha o arco aí. Arcos. Olha o arco. O Tony convoca uma conferência de imprensa para anunciar que a sua empresa deixará de fabricar armas, tendo em vista, né, em primeira mão, o conflito e as mortes que eles causam nas mãos erradas. Só antes ele para comer um cheeseburger, que ninguém é de ferro, né, Gabriel? Não só um cheeseburger, um Burger King. Aí o pessoal reclama às vezes dos merchandise que acontece. Esse aí foi forte, hein? Mas é legal porque tem a ver com o sonho americano. Não, eu sei, ia ser até mais legal se fosse pro McDonald's. Mas é aquela coisa, ele mostra bem ali o que ele comprou. Cheeseburger, só falou dizer, né, um Whopper. Eu comprei um Whopper. O Obadiah Stane, o antigo sócio, então, do Tony e gerente da empresa, que tinha comentado antes, não gosta nada disso. E informa ao Tony que isso pode arruinar as indústrias Stark e o legado do seu pai.
E assim, Gabriel, eu entendo que talvez o filme ele queira mostrar que o Tony Stark é aquele cara bilionário nos Estados Unidos que vive numa bolha, que talvez não saiba direito o que a sua empresa ela impacta no mundo com as suas ações. Não, com certeza o filme quer dizer isso. Ele quer dizer isso, mas assim, ó, é difícil de comprar com o quanto de explicações que eles já mostraram, que ele é esse capa de revista das indústrias, inteligente, tão inteligente ao ponto de ser tão ingênuo assim, e isso já me pega um pouco no filme, sabe? Ele é um pouco ingênuo demais essa parte de que, pô, a empresa dele fazia armas e ele nunca desconfiou. Por que será que eu faço armas? Onde será que elas vão ser usadas? Onde que as armas vão ser usadas? Tem umas coisas chamadas guerras ao longo do mundo? Será? É que uma coisa que o filme pinta, mas eu acho que ele não vai muito longe, é que na perspectiva do Tony, as armas que ele estava construindo era para terminar as guerras. Tá, de um ok. lado, o lado dos Estados Unidos. Ok, mas... É só que o filme também não quer se posicionar muito Tanto, forte nisso. Então Eu ele fica entendo. com um pouco de medo de criticar muito os Estados Unidos. Saquei. Mas ele critica, mas só uma tocadinha, sabe? Não pode criticar muito. Então, isso acaba deixando o Tony um pouco ingênuo demais. E a outra coisa também nessas cenas da volta dele aí, que dá pra ver pelo personagem ali do Jeff Bridges, ou Obadiah, é que você já vai ver que ele vai ser aquele cara de empresa genérico do mal. Já dá pra sentir o cheirinho, entendeu? Tá na companhia. É o que fazemos que impede que o mundo vire um caos. Não com base no que eu vi. Nas poucas falas, embora as falas dele razoáveis, né? Ele tá sendo um cara bem lúcido, mas você já vê que, ele tem inveja do Tony, ele quer poder e dinheiro. Já dá pra ver certinho o que ele vai ser. Na oficina da sua mansão, o Stark passa os próximos meses construindo uma versão melhorada daquele traje rústico na caverna. E Marcelo, toda essa parte do Tony montando a armadura e falando com a sua inteligência pessoal aqui, o Jarvis, é muito bom. E aqui, Gabriel, começou aquela coisa da tecnologia holográfica do Stark, que é maravilhosa, né? Essa parte aí é Hoje muito... talvez seja um pouco batido, mas na época era sensacional. Não, isso tem que ver no contexto, né? Porque aquela coisa dele chegando na mesa lá, expandindo as coisas e juntando, pô, é muito maneiro, muito maneiro. E isso é inventivo, né? Inventivo aí tem que dar palmas pra direção. Até porque é uma parada difícil de você fazer visualmente. Aí eles conseguiram resolver da maneira mais simples e eficaz, sabe? É muito bem feito. E detalhe também para que lance da direção, que é quando ele tá fazendo os testes, que vai como se fosse uma gravação, né? Que isso também dá um tom... Não sei o que dá, assim, mas parece um tom pessoal, assim, para o que ele tá fazendo ali, né? E fica mais realista. Aí a abordagem do Batman Begins, pé no chão. Porque o Batman Begins, o que o Bruce vai fazer? Ele vai na indústria Fox, ele começa a testar as coisas, e olha aqui, ó, tem que fazer... Sim, o traje não brota do nada, né? Exato, ele tem que ser feito. Exato, aí, tipo, tem que ser aquela coisa pé no chão que talvez, tipo, não tem como aquilo acontecer, mas por ser uma gravação, parece que tipo, dá uma credibilidade, né? No meio desses testes, o Obadiah visita o Tony, dizendo que o conselho da companhia Stark tá querendo tirar ele da presidência, devido às suas novas declarações. Depois rola a primeira vez que vemos a versão Mark II da armadura, e o Tony voando com ela. E pro pessoal que gosta aqui de analisar os gráficos de filme, tá bem de boas ver esse filme de 2008 hoje em dia. Aqui é o fiscal de CGI, né? Tem que ver. Aqui já começam uns efeitos especiais, tem que ver se os sommeliers e os fiscais de CGI... Assim, ó, pra mim, como sommelier, eu achei que tá muito bom. Não, eu acho excelente esse CGI. Essa cena do teste dele, então, fazendo o seu primeiro voo, achei bem maneiro, até porque tem a primeira vez que tem aquele lance da máscara, né? Do visor na câmera, né? Que ficou depois conhecido e muitos filmes foram fazer. E é bacana ele usando o traje pela primeira vez, ele voando, assim, a direção é muito competente. Sim. E mostrar o quanto que abre um mundo. Ele vai ali na roda gigante, depois ele vai pra cima... Sim. E daí tem uma coisa que eu acho que é muito Tony Stark, porque quando ele vai pra cima, ele fala, Jarvis, qual que é o recorde de altura, não sei o que. Ele quer quebrar um recorde. Ele quer quebrar o recorde. Acho que isso fala muito sobre ele, sabe? E depois vai ser uma coisa, um payoff que vai ser mais pra frente, né? Que a armadura dá um defeito ali, que ele vai muito pra uma altitude lá, começa a congelar. Depois, numa festa, rola mais um momento legal do Tony com a Pepper. A dinâmica deles tá muito boa até aqui. Mas quando parece que vai rolar algo entre os dois, o Tony topa com uma repórter nessa festa. A mesma lá do início do filme. Ela revela que as armas das indústrias Stark, incluindo o míssil Jericó, foram recentemente entregues aos 10 Anéis e estão sendo usadas para atacar Gulmira. O Stark depois confronta o Stane sobre as armas fornecidas e descobre que o Stane está tentando substituí-lo como chefe da empresa. Que reviravolta. Fui eu que pedi o seu afastamento. Aqui, primeiro só a coisa da festa ali, de novo, é legal essa coisa dele com a Pepper ali, né? Eles têm uma...
eles se conhecem há bastante tempo e você compra isso, né? Que eles têm essa dinâmica deles, eles se conhecem, e que o Tony tem uma quedinha por ela, né? Há bastante E a tempo. Pepper é uma personagem bem plausível, sabe? Que ela se vê dançando com o chefe dela e ela depois fica ela não- preocupada com isso, ela não gosta disso. Isso é legal, eu gosto Eu gosto disso. disso. Ela é uma personagem bem incrível. E aí, o que não é crível pra mim, depois é de novo aquela coisa da ingenuidade do Tony, né? Dele ficando, que é o Tony assim, o quê? A minha empresa vende coisas por debaixo dos panos pra países lá fazerem guerra. Não, como assim? Isso acontece? Assim, ó, eu entendo a sua frustração, mas eu vou defender o filme aqui. Porque, na verdade, o que ele fica chocado é que o Obadiah traiu ele. É mais pela traição do É Obadiah. porque ele falou pro Obadiah que dá pra vender arma. E daí o Entendi. Obadiah tava vendendo. Sabe? É entendi. isso que ele se sentiu chateado. Agora, ele foi ingênuo em confiar no Obadiah? Claro, né? Porque assim, com 2 minutos de filme a gente consegue ver o quanto que ele quer substituir ele, né? Pelas cenas lá dele falando da diretoria e você vê que o Obadiah quer ir pra um lado, né? E o Tony não. Já dá pra sentir que ele ia puxar o tapete dele, né? O Tony volta pra sua mansão. E vemos que aqui que ele tá compenetrado em querer fazer algo. Ô, Marcelo, e essa cena aqui que ele fica só com a manopla da armadura... Tu com, gostou dele Pô, eu acho se irado. preparando? A expressão do Robert Downey Jr. totalmente dentro do personagem. Assim mostra que agora ele tá bem decidido, né? Essa cena pra mostrar que, pá, eu vou fazer alguma coisa agora. É bem aquela decisão, vou virar herói. Daí, então, o Stark decide vestir a sua nova armadura, agora com as cores dos quadrinhos. E ele voa pro Afeganistão. E essa montagem aqui da armadura do Stark é muito épica. E ele chega, então, naquela aldeia onde ele salva os cidadãos de Gulmira, da Ira dos 10 Anéis. E essas cenas da zona de guerra até parecem bem pesadas. E a ação em si do Stark, usando a armadura e as suas armas, tá bem maneira. Pô, e aqui tem uma cena que muita gente lembra, que é a cena dele destruindo o tanque. Marcelo, essa cena... É a cena badass, né? Não, e o CGI é maravilhoso. Tá muito o bom. O barulhinho. Aí começa o barulhinho. Ele... Quando você escuta o barulhinho pela primeira vez, arrepia, sabe? Boa. Porque a música baixa, tá ali ele... E eu acho que essa cena ela é bem emblemática também pro Homem de Ferro. E pra crítica que o filme quer fazer. Porque o Tony faz exatamente o que os Estados Unidos faz. Ele invade um país e tenta resolver da sua maneira. Da sua maneira, é verdade. Ele usa isso, mas o filme ele não critica, no caso. Ele nunca vai criticar isso. Aqui ele dá uma glorificada nessa ação, né? Dá. Então, apesar de ter essa glorificada, é que a cena é muito bem feita, sabe? É difícil criticar, porque ao mesmo tempo agrega na história, é bem feita. Não, ela... E, tipo, você vê 15 anos depois e ela ainda é muito bem. Não, realmente, tipo, ela é tão bem feita, assim, pro personagem, também ali mostrando o Taj, que você até esquece que, pô, mas peraí, ele tá fazendo exatamente o que os Estados Unidos faz, você até esquece. Mas é que, de certa forma, é isso mesmo. O Tony Stark, ele faz isso. Ele faz. Ele faria isso. Ele faria, Tem com que certeza. dizer, ele faria isso. Essa segunda cena de ação continua depois da luta na aldeia. Pois, enquanto voa para casa, o Stark é atacado por 2 caças da Força Aérea dos Estados Unidos. O Tony liga para o Rhodes e revela sua identidade na tentativa de cancelar o ataque. E, novamente aqui, a direção da cena é bem maneira da armadura voando e a câmera trocando para dentro das cabines dos jatos. Agora, eu tenho uma crítica com essa cena. Pô, vai falar o quê? Do CGI da cena? Não, o CGI tá ótimo. A cena em si é muito boa. A cena é boa, Mas por que o Tony tem dificuldade com esses jatos aí? Eu não consigo entender. Assim, eu acho que eles não dão motivos para o que ele fica tanto tempo ali, sabe? Porque daqui a pouco, será que ele tem mais velocidade que os jatos? Eu não sei. Eu acho que a armadura é mais rápida que os jatos, né? Pois é, mas parece assim, É que não fica parece. parecendo que a armadura tá em pé de igualdade que os jatos. E, tipo, não é verdade. Pois é exatamente isso. E uma outra coisa, tem que dar os parabéns pra essa base militar aí dos Estados Unidos, que faz tudo no filme. É sempre a mesma base. É verdade. Ela tá nos Estados Unidos, é essa base que resolve. Tá no Afeganistão, é essa base que resolve. Onde é que essa base aí? É que eu acho que Ministério da Guerra dos Estados Unidos? É que eu acho que o orçamento aí só dava um cenário de guerra. Só dava pra fazer um cenário. É só essa base. Mas assim, essa cena ela também rende uma boa piadas depois, que no dia seguinte, o Tony fala pro Rhodes que tá, tipo, enfurecido ali, que ele fica dizendo, pô, como é que eu vou explicar isso aqui, que aconteceu esse problema? Aí o Tony só fala, dá aquela mentirada lá de um exercício lá que deu errado. Aí corta pra cena seguinte, é o Rhodes. Então, teve um exercício... Um acidente envolvendo um F-22 durante um exercício simulado ocorreu ontem. Essa cena é boa. Foi uma das piadas. Essa cena é muito boa. Foi uma das piadas que eu mais gostei, assim, dessa, porque realmente acontece isso muito nos Estados Unidos, que eles dão sempre essa desculpinha aí barata. A Pepper descobre sobre todo esse lance da armadura do Tony. Mas enquanto isso, é revelado que os 10 Anéis reuniram as peças daquele protótipo da armadura do Tony. O chefe do grupo, que parece talvez que seja o Mandarim, ele se encontra com, vejam só, o Obadiah Stane, e ele se oferece para vender o traje com ele. Fica revelado que foi Stane quem orquestrou todo aquele sequestro do Tony no começo do filme.
No entanto, o magnata, ele mata esse chefão aqui dos Dez Anéis e toda a sua facção, assumindo então o processo para si. E depois, retornando às indústrias Stark, o Stane ordena que os seus cientistas façam uma engenharia reversa de um novo traje para ele. E aqui vem o grande plot twist do filme. Porque enquanto você tá assistindo pela primeira vez, cara, você tende a pensar que o cara lá dos Dez Anéis vai ser o final boss. Vai ser o Mandarim, né? Tem o Stane, mas não parece que o Stane vai ser o chefão final. Daí tem esse plot twist que, não, eu sou o chefão final. Ele é o grande chefão final, né? E assim, Marcelo, o Obadiah acabar sendo o vilão principal e não os Dez Anéis é um comentário bem inteligente para essa crítica que o filme quer fazer de leve com a indústria armamentista dos Estados Unidos. Porque o vilão final é um CEO que representa essa própria indústria. Então, nesse ponto, eu acho que eles acertam com o Stane. Agora, nem todo vilão vive só de uma mensagem. E toda essa parte ali do grupo, dos Dez Anéis ali, é uma parte bem fraquinha ali do filme. Sabe? A questão de não dar muita profundidade pra eles estão ali, reuniram os pedaços, agora a gente quer vender, é só isso que a gente quer. E eles sendo traídos facilmente pelo Stane também, né? Que ele chegou ali no país deles e o Stane foi lá e eliminou todo mundo facilmente. Em seguida, tem uma cena do Tony querendo que a Pepper espione o computador lá das indústrias Stark. Afinal, tá tudo conectado num servidor e ele quer que ela encontre documentos de outras armas entregues aos Dez Anéis. O que, Marcelo, também não faz sentido. Se você fosse vender armas pra terroristas, você não ia ter documentos sobre isso. Né? Eu acho que não teria. E aqui também a outra cena é meio burra também no filme. Assim, uma cena meio... Beleza, continua. A Pepper, então, invade o sistema de computador da empresa no escritório do Tony, usando uma tecnologia lá num pendrive do Stark. Ela encontra evidências do Obadiah fornecendo armas àquele grupo, mas também descobre, então, que o Stane inicialmente tinha contratado os Dez Anéis para matar o Stark no Afeganistão. Essa parte do filme até tem um momento tenso, que é do Obadiah chegando ali no escritório e a Pepper esperando o download dessas evidências. É bem desconfortável. Mas, para sorte dela, na saída do escritório, ela encontra com um tal Phil Coulson da Divisão Estratégica de Intervenção, Fiscalização e Logística Interna para informá-lo sobre as atividades do Obadiah. Ai, essa cena... Cara, essa é a cena que destoa toda a qualidade do filme, porque... ela dá uma destoada. O filme, tipo, muito bom. Aí tem essa cena que os caras esqueceram do roteiro, né? Eu acho que eles queriam apressar logo esse momento que a Pepper descobria as coisas do Obadiah e eles meio que... tá as coisas ali no computador. Acelera. Vamos pro terceiro ato. Mas, cara, todo o conceito ali da cena do Obadiah ter os arquivos no computador... Marcelo, por que o Obadiah tem o vídeo que incrimina ele, dizendo que ele entregou o Tony Stark pros terroristas lá, pra ele colocar no servidor da empresa dele? Por quê? Porque a cena queria avançar, como tu falou. Queria ser rasa, queria já ligar os pontos e deu. E pra entrar nessa pasta, a Pepper entrou no computador, entrou ali no Ghost Beam, tem esse arquivo aqui, opa, um arquivo aqui. É, bem caída essa cena. O cara colocou a evidência do crime. Outra parte igualmente engraçada é quando os cientistas do Obadiah revelam que não conseguem terminar o seu traje. E aí, o nosso grande Jeff Bridges manda a seguinte frase. Tony Stark conseguiu construir isso numa caverna! É muito legal porque, muito bom. mostra, que aí ele meio que já tá meio que perdendo um pouco a razão aqui, o Obadiah, ele tá começando a virar aquela coisa do virão, que começa a gritar e tudo mais. E ao mesmo tempo é uma frase icônica, que é pra mostrar o quão genial realmente é o Tony Stark, né? Que nesses cientistas ali na indústria Stark, que é a ponta da tecnologia... Deve ser os melhores dos melhores, e eles não conseguem sequer chegar perto. Que o cara fez na caverna, é muito bom. É muito bom, é demais. E o Obadiah agora assume total a aura total de vilão, pois em seguida o Stane embosca o Tony na sua casa, usando um teaser para paralisá-lo. E quando ele faz o seu monólogo de vilão, dizendo por que ele quis matá-lo, ele pega o reator Ark do Tony. E deixado para morrer, o Stark consegue rastejar até o seu laboratório e se salva, reutilizando o seu reator Ark original, que a Pepper tinha guardado e que ele queria ter jogado fora. E o Rhodes aparece ali e ajuda o Tony a vestir a sua armadura. E aí a gente sai de uma das piores cenas do filme para talvez a melhor cena do filme. Porque aqui, primeiro que tá legal até ali essa cena do Obadiah com o Tony, né? Dele tirando ali o reator Ark dele. É muito bom. É bom que ele faz aquele monólogo de vilão, mas é bom, sabe? Não, é que é o Jeff Bridges, entendeu? Ele manda bem. Engana, sabe? Sim. Só que o ponto principal, eu acho que é ele pega o coração do Stark, sabe? Maneiro. É tão, sabe? Porque tem camadas ali. É simbólico. Ele tá roubando, né, a maior criação do Stark, que meio que pro Stark é a alma dele, é o coração dele. Então ele tá tirando isso. Sim. Toda essa sequência
É muito legal. É e boa. isso daqui é filme de herói divertido, bem feito, bem planejado. Porque é o roteiro, sabe? Não, Todo o mérito daí é o roteiro e a direção. Não, e é uma cena tensa ali que mostra o Stark ali rastejando, né? Legal, é bem dirigida essa cena. E são vários payoffs. Tem até o payoff do robozinho, que tá toda hora tentando ajudar ele e ter esse payoff. E também um payoff bem legal, que é esse do reator Arc, que a Pepper não jogou fora, né? E o Stark, ele queria ter jogado fora. E mostra que, pô, o Stark, ele tem que confiar nas pessoas, né? Que era algo que ele não confiava totalmente. Então aí tem mais o payoff aqui do filme que ele faz bem. A Pepper e vários agentes da S.H.I.E.L.D. chegam nas indústrias Stark e tentam prender o Obadiah. Mas o problema é que ele se veste com seu novo traje de Homem de Ferro e os ataca. E é um traje parecido com o dos quadrinhos, já que esse vilão, o Monge de Ferro, usa uma armadura bem grande. E é aqui que vai começar a luta final do filme. O embate entre o Homem de Ferro contra o Stane vai parar numa rodovia, e o Obadiah vira uma metralhadora de frases clichês de vilão. E essa companhia do nada! Marcel, o cara abre assim, ó. Frase clichê, frase clichê, Você não pode me derrotar, Stark. Ah, mas eu sempre planejei isso, Stark. Assim, ó, embora, tipo, a luta, ela é até legal porque ela começa no ambiente, vai parar nessa rodovia, é bem feita visualmente. O problema é que, assim, a gente tem esse vilão aqui, né, que agora o Stane, ele muda total de personalidade, agora é aquele momento vilão mesmo que a gente não gosta, né, não é o lado CEO que a gente tinha achado legal. E é por isso que essa luta aqui, pra mim, no terceiro ato, ela perde bastante, porque eu não vejo, sabe, esse clímax grande entre os dois personagens. Eu não consigo comprar ele usar o traje. É meio exagerado, né? Ele chegar e usar, vou usar esse Vou usar o traje! Você construiu, Tony! Pra mim, ele não é inteligente, Por sabe? que ele quer... O que ele ganha indo pegar esse traje grande, sabe? O que ele quer com isso? Matar o Tony. É, exatamente. Isso você para pra pensar. Assim, ele quer ganhar dinheiro com talvez essa tecnologia, talvez do Stark. Talvez. Mas aqui, por que ele vai e aí ele pega um robozão gigante? Isso é uma outra coisa que me pega, que ele me parecia aquele cara, o cara do escritório, né? O CEO do escritório e o Tony era o cara da invenção. E aí agora ele já é esse cara que sabe pilotar e tudo mais. Assim, essa luta é difícil de comprar aqui nesse final do filme. Mas o Tony sabe que ele não vai conseguir derrotar o Obadiah com esse reator dele desatualizado. Sendo assim, o Stark atrai o vilão para o topo do prédio das indústrias Stark e instrui a Pepper a sobrecarregar o grande reator Stark que tem lá. E ao fazer isso, ela desencadeia uma enorme onda elétrica que deixa o Obadiah inconsciente, fazendo com que ele e a sua armadura caia no reator em explosão e o mata. E assim, ó, se você deixar o filme aqui no mudo, Tá. é bem legal. A cena de ação é legal. Sim. Armadura battle damage. Sim, Sabe, um negócio prático, bem feito ali. É legal, é legal. Coisas que eu sinto falta de filmes de super-herói nos dias de hoje. É só que, infelizmente, o Obadiah tá falando e ele não para de falar. Pô, o Jeff Bridges ali, ele começa a soltar várias frases ruins ali também. Mas assim, ó, tem uma frase, Marcelo, que se salva, porque é uma frase muito boa. De todo o repertório ali do nosso querido Obadiah. Que é essa frase aqui, ó. Tentando se livrar do mundo das armas e criou a melhor de todas. E aí, Marcelo, essa é a frase que eu acho que o filme deveria ter apostado mais pra desenvolver. Eles não debateram tanto essa ferida, assim, nesse ponto que realmente o Stark, ele tá fazendo isso como o Obadiah disse, né? Ele fez uma arma, obviamente. Ele fez uma arma. E só ele tá usando. O cara que quer acabar com as armas, ele fez a mais... a arma mais poderosa de todos os tempos. Pois é, e depois ele até ia fazer de novo com o Ultron, né? Ele continua fazendo isso. Eita, coerência! Homem de Ferro. Pois é. E talvez se o filme tivesse dado esse arco um pouco mais complexo pro Tony... que faltou, né? É o que eu acho que falta pra esse filme ser realmente excelente. Mais, né, assim, do que... Um pouco mais, sabe? Daqui a pouco a Pepper talvez fazer isso com A com Pepper o Tony. poderia ter falado isso, né? Porque a Pepper ela só fica naquela coisa de... né, briguinha com o Tony ali, sabe? Ela não, como tu falou, falta mais camadas ali que poderia ter sido pra Pepper, por exemplo, isso aí. No dia seguinte, vemos que o Tony sobreviveu, né? E a imprensa apelidou o herói de metal de Homem de Ferro. O agente Coulson dá ao Stark uma história para ele explicar os acontecimentos da noite anterior e da morte do Obadiah. E aqui tem uma grande reviravolta. O protagonista e o interesse romântico não se beijam, como assim? É que bom que ela não termina aqui super perdidamente apaixonada pelo Tony, sabe? Parece uma relação que tá evoluindo gradualmente, né? Então que bom que isso E não eu gosto aconteceu. como personagem do Tony, né? Porque uma coisa clichê seria ele ficar com a garota, né? Essa é uma das vantagens de ter sido feito pela Marvel, sabe? Sim. Vamos controlar aqui e Exato. tal. Não precisa ele ficar, não vai fazer nenhuma diferença no filme. Aliás, só vai engrandecer o filme, porque daí você vai dar um arco melhor
pra esse romance, que na verdade é um romance bem feito no filme. É bem feito, é bem feito. E ao mesmo tempo tem esse easter egg que a gente comentou mais aí pro final do filme, mas o Agente Coulson, ele ia aparecendo ao longo do filme, né? E é um easter egg maneirinho ao longo do filme, sabe? Que os caras ficam, pô, é SHIELD, é SHIELD? E aí no final aqui eles falam da SHIELD no final, né? É um easter eggzinho legal, maneiro. Planejamento, Marcelo. Kevin Feige! Aqui o Kevin Feige já tava planejando. Ah, o Kevin Feige. Planejei isso desde 2004. Na coletiva de imprensa, o Tony começa a contar a história da SHIELD. Mas, em vez disso, ele pensa e anuncia que ele é o Homem de Ferro, chocando o público, os repórteres e encerrando o filme da maneira mais badass possível. Eu sou o Homem de Ferro. E aqui a gente tem o final icônico. Ah, né? Essa cena é 10 de 10. Às vezes o pessoal realmente aí dá esse filme quase como 10 de 10, porque tem uma cena tão boa final, que a galera sai, não, esse filme é muito bom. Não, é que você sai empolgado, né? Eu sou o Homem de Ferro. É isso aí, eu sou o Homem de Ferro. Levanta aqui, dá essa musiquinha. Dá o AC/DC de novo, volta esse DC. Não dá. É muito bom esse finalzinho. É muito bom que ainda resume aquela coisa do Tony, que ele ainda continua com a coisa do ego dele, né? Que ele mudou, teve a jornada dele, mas ele ainda é Tony Stark, né? Então ele vai lá e fala, eu sou Homem de Ferro. É muito boa essa frase. Não dá. Sintetiza muito bem. É perfeita essa frase. É, muito boa mesmo. E depois temos a primeira cena pós-créditos da Marvel, que viria a se tornar uma marca registrada do estúdio. Aqui o Nick Fury aparece tarde da noite na mansão do Tony, dizendo que há outros super-heróis nesse mundo e quer falar da iniciativa Vingadores. Aí ela tem Ninguém acreditava naquela época. Ninguém acreditava. Todo mundo ficava nessa, outra cena pós-crédito nunca dá em nada, né? Nunca dá em nada. E foram lá, né? Que é uma cena pós-crédito muito bem feita, né? Muito bem feita. Porque aparece Samuel Jackson do nada no final do filme. De Nick Fury, irado. Não, bom demais, bom demais. E assim, Gabriel, esse foi Homem de Ferro de 2008. E aí, era tão bom quanto tu lembrava? Eu acho que sim. É tão bom quanto eu lembrava. Eu ainda gosto bastante desse filme. Eu acho que ele tá na prateleira de cima dos filmes da Marvel. Eu também acho que tá na prateleira de cima, só que eu tive um pouco assim, eu lembrava que eu achava que ele era muito melhor. Eu fui lembrando aqui, eu fui cada vez vendo algumas coisas assim, mas a questão principalmente do Tony Stark, como a gente falou, uma coisa mais rasa do que eles querem discutir, mas ele faz aquele básico muito bem feito. E o que o Robert Downey Jr. faz pro papel aqui, ele acaba fazendo a gente esquecer dessas outras coisas que eles poderiam ter abordado melhor, entendeu, nesse filme. E no que ele se propõe, ele faz bem, sabe? Eu não acho que é um filme perfeito. Eu acho que ele é um filme que o roteiro, ele é só raso, mas ele é excelente no personagem. É uma coisa que você entende, a proposta toda, e combina muito com quem é o Tony Stark. Então, um filme sobre o Tony Stark, né, dentro do ego dele, tem que ser 100% sobre o Tony Stark. Os outros personagens, ficam bem em segundo plano. No máximo, a Pepper se salva ali. Talvez. Como a gente falou, acho que ela necessitava também um pouco mais de camada também. Eu acho que também ela é uma personagem que fica numa nota só também ao longo do filme. Mas o romance é bem feito. E o vilão era aquela coisa que eu também lembrava e eu confirmei, que realmente é a coisa pior do filme, assim, sabe? Sim, o vilão é a pior coisa do filme. Porque como é um filme totalmente centrado no Tony... faltam os outros... Quando o Tony tá pronto, não tem mais o que o filme tem pra oferecer, sabe? É isso e deu. É diferente, por exemplo, do filme que eu comparei muito aqui com o Batman Begins. Que, ele tem aquele começo muito forte mesmo da construção do personagem, mas eu acho que o Batman Begins ele ainda se mantém melhor, ainda mais pro final não do dá. filme. O terceiro ato do Batman Begins, ele amarra muito melhor os vilões com o próprio Batman. Sim. E os vilões, eles estão, são muito bons. O Ra's al Ghul e o Espantalho. Ele é e tem o Gordon junto ali também. E você tem outros personagens com arcos bem mais definidos ali. Não tem como comparar. O Batman Begins é melhor eu acho bem melhor. Mas eu acho que assim, pra esse filme, com pouco orçamento que ele tinha, com a aposta que ele foi... Não, mereceu a atenção. Ele foi muito bem. Sim. Eu acho que assim, ele é nota 8 pra mim. Nota 8? Embora eu tenha dito que não é a mesma coisa como eu imaginava, eu tinha na cabeça, eu acho que um nota 8 ainda é bom pra esse filme. Eu mantenho também essa nota 8. Eu acho um bom filme de começo ali pra Marvel e que vai ser um dos melhores filmes aí de origem do MCU. É verdade, é um dos melhores filmes de origem do MCU mesmo. E bom, isso que a gente ia dizer então sobre aí o Homem de Ferro e o próximo filme, quando a gente fizer aqui do MCU, né, de análise de filmes, vai ser aí o Incrível Hulk, que é muito esquecido também. Esse eu não lembro de nada. Esse eu lembro pouca coisa. Eu não lembro de nada. Esse vai ser de novo. Vai ser interessante pra gente ver esse filme. Mas é isso então, galera. Deixa aqui nos comentários aí o que vocês acham desse filme. Valeu, até a próxima. Tchau. E esse foi o vídeo analisando Homem de Ferro 1. E aí, gostaram? Não gostaram? Deixem suas opiniões nos comentários. E se curtiram o vídeo, deixa aquele joinha e inscreva-se no canal pra ficar sabendo absolutamente tudo sobre Batman. Obrigado, gente, e até a próxima. Tchau.